Olá, gente, tudo bem? Nossa aula dessa semana vai ser em vídeo. E o tema da nossa aula é o tema da semana: Halloween. Halloween, sim, Dia das Bruxas, terror. Terror! Seguinte, o que vocês vão fazer? Dessa vez vocês irão escrever. Ah, professor, não vou desenhar. Não, não vai desenhar essa semana, não vai fazer escultura, vai escrever. Os artistas também escrevem, sabia? Sim, Michelangelo, por exemplo, que pintou o teto da Capela Sistina, ele era poeta, sabia disso? É, ele escrevia. O Leonardo, antes de pintar, ele fazia anotações, enfim, anotava ideias. E como alguns de vocês viram comigo na exposição do comecinho do ano, né? Quem teve essa sorte de ir para a exposição, antes da pandemia, ele escrevia com as duas mãos. E com a mão canhota, a mão sinistra, escreveu ao contrário. Enfim. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma história de Halloween, certo? De Halloween, não, uma história de terror. Precisa ser do Halloween, mas uma história de terror. Porém, vocês não vão estar totalmente livres para escrever essa história. Eu selecionei duas obras um pouco horripilantes para vocês usarem como referência. Detalhe, essas obras tem que ser uma cena da sua história, ou no início, ou no final. Entendeu? Então, por exemplo, temos essa primeira imagem aqui, ó. Tá certo? É uma referência apenas, tá certo? Essa imagem é uma referência. Essa imagem é do artista Gustave Courbet, tá certo? Vocês podem pesquisar aí na internet Gustave Courbet, vocês vão ver essa imagem. Essa é a imagem. Ele pode ser um personagem da sua história. Pode ser algo que aconteceu. Você escreve, de repente aconteceu isso. E essa parte tem que ser uma cena da sua história. Pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no final. A segunda imagem que vocês têm que usar como referência para a sua história é essa aqui. Apareceu aí, ó. Essa é de um artista chamado Francisco de Goya, espanhol. O primeiro Courbet era francês, né? E esse é mais antigo que o Courbet, é o espanhol Francisco de Goya, certo? Então olha só que horripilante, né? É uma história de terror. Tem que ter uma cena terrorífica, olha aqui, ó. Pode ser o final da sua história, essa cena, o que está acontecendo aqui, não sei. O que é? O que aconteceu para ficar desse jeito? É o começo da história, começa assim, algo aconteceu, enfim, não sei. É vocês que vão fazer. Detalhe, essa história ela pode estar escrita à mão, ela pode estar digitada no computador, você é quem escolhe. Ela tem que ter no mínimo 15 linhas e ela tem que ter início, meio e fim. E principalmente essas duas obras que eu mostrei são a referência para você criar a história. Tem que ter um título, qual é o nome da sua história? Que título ela tem? Com vocês. Início, meio e fim. E depois eu vou ler a história e saber, eu tenho que identificar aonde que encaixou aquela primeira imagem e aonde encaixou a segunda imagem. Ela pode estar uma no começo, outra no final, as duas juntas, logo em seguida, não sei. Na história de vocês, essas imagens são a ilustração da história de vocês. E depois eu vou montar uma exposição lá na Maple com essas histórias, tá certo? Então depois me enviem essas histórias, que eu vou lê-las, e depois eu vou montar algo diferente lá para quando a gente for visitar a Maple. Ou será que eu boto uma exposição online com as histórias? Não sei. Estou pensando em algo. Mas para esse algo se concretizar, eu preciso que vocês mostrem todo o potencial de vocês com a história de Halloween. O terror escrito em letras. Tá certo? Conto com vocês. Boa aula e até semana que vem.